Gostei da pergunta, hein? Essa pergunta tem tudo a ver com as aulas que nós estamos curtindo. O negócio é o seguinte, professor, como é que calcula a força que A faz em B? Essa é a pergunta mais comum que tem. Professor, eu nunca consigo entender como é que calcula a força que A faz em B. Claro, pô! Se tu quiser uma fórmula mágica, esquece, meu querido, porque aqui é de um jeito, aqui é de outro, aqui é de outro. E em cada maldito sistema vai ser diferente. Então tu querer uma fórmula mágica para calcular, tu nunca vai ter. Aí tu nunca vai conseguir entender. Tu tens que entender a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa. Se tu entender ali as formas de aplicar ela, aí tu não vai ter que te preocupar com a força que A faz em B. Qualquer força que tu perguntar, tu vai conseguir resolver. O único raciocínio geral que se aplica aqui aqui ou em qualquer outra situação do mundo. Nesse caso, se eu quero saber a força que A faz em B, eu poderia isolar o B, esquecer que o A existe. Em vez de colocar o corpo A, eu vou escrever a força que A faz em B e aplico a segunda lei de Newton. Física, meu amor. A força resultante é a força que A faz em B. A massa é a só do B vezes a aceleração. Então não tinha que botar a massa do A, era só a massa do B. Naquele teu raciocínio. Era a massa do B vezes a aceleração, não a massa do A junto. Por que eu vou ter que usar a massa do A se o A está fazendo força no B, não está fazendo força em si mesmo? Beleza? Mas agora olha nessa outra situação. Tu viu o que eu fiz? Eu eliminei o A. Como é o nome dessa força? Que A, claro, era o A que estava ali encostando no B, né? Aplica a segunda lei de Newton nesse corpo hipotético aqui, ó. Força resultante igual a massa. A força resultante é a força que A faz em B. Que massas que eu vou ter que usar? Sacou a ideia? Como é que vai ficar lá no outro? Sacou a ideia? Então assim, ó, se quiser decorar que não é bom, é assim, ó, quero saber a força que um objeto faz no da frente. Tu vai pegar a massa de todos dali para frente, porque todos serão empurrados. Vezes a aceleração, que é equivalente a aplicar a segunda lei de Newton nos corpos dali para frente. Sacou? Outra, isso nós estamos fazendo o método intuitivo, né? Porque no método ninja mutante, aí essa pergunta nem precisa ser feita, porque só de fazer as equações já vai ter a equação tendo F e AB lá na equação, né? A gente só usa ela, certo? Mas eu acho que era isso, né? Que estava com dúvida, né? Então a tua pergunta foi muito boa. A tua pergunta foi muito boa. Como é que calcula a força que A faz em B? Agora tu já sabe, depende do sistema. Mas o importante é que tu vai eliminar o corpo A e fazer a segunda lei de Newton dali pra frente. Certo? Ótima a tua pergunta. Desculpa a demora. Não dá pra tu tirar a porcentagem da força. Que porcentagem? Explica aí como assim, tirar a porcentagem da força. Eu não conheço isso na física. Tem a força, aí tu tira uma porcentagem. 1% é tanto da força, entendeu? Mas por que 1% e não 2%? Não, calma. Aí tu tira essa, tu faz a porcentagem do peso. E tu... Tá, mas espera aí, o peso é outra força. O peso é Não, a M massa, vezes G. a peso Ah, da dos- massa, da massa. E tu vê quanto que o A representa nessa porcentagem, tu diminui essa porcentagem, diminui a porcentagem da força. Daria o resultado da força que A faz em B, não daria? Olha Você só o que entendeu? tu tá... Pois é, mas assim, ó, tu daria. Só que é isso que é a segunda lei de Newton. Tá entendendo? Tu tá achando que tá criando uma nova técnica. E não, tu só não tá querendo aplicar a técnica normal, né? Sim. Certo? Pra ser Mas diferente. desse jeito daria, né? Daria, mas aí olha só o que eu te digo. Então, peraí. A força que está fazendo A, essa força aqui é a força que B faz em A, certo? A força resultante em A é massa do A vezes aceleração do A, certo? O fazer a porcentagem que está dizendo é fazer o físico, meu amor, no corpo A. Então, para que fazer porcentagem? Eu posso fazer massa vezes aceleração. Tá entendendo? E quem é a força resultante em A? É a F menos a FDA. Se eu pegar a porcentagem de A e subtrair da força total, né, eu obtenho a força que ele transmite para frente, né? Só estou te mostrando que tudo o que tu falou foi o que nós ensinamos na sala de aula. Só que com um palavreado diferente. Né? Foi isso que eu disse, ó. A força que o A vai fazer no B é tu pegar o total e subtrair a porcentagem de A, que é a força resultante que é a tua. Concorda comigo? Foi exatamente, então.
absolutamente ok, certo? E tu até pode fazer desse teu jeito, fazer quantos por cento é a massa do ar, tu calcula a porcentagem. Pega a força resultante e multiplica por essa porcentagem. Ah, então essa é a força que está ficando no ar, que está usando para acelerar a massa do ar. Se o total é tanto e descontar essa porcentagem, o que sobrar ele está indo para frente. Perfeito, perfeito. Nesse aqui? Naquele lá. A força que B faz em C. A força que B faz em C, né? Eu ia apagar o B, ia desenhar só o C e o D. Essa aqui é a força que B faz em C, né? Concorda comigo? Então eu aplico esta fórmula ali. Quem é a resultante nesses dois bloquinhos? É a força que B faz em C. Quem é a massa dos bloquinhos? É a do C mais a do D, vezes A. É a do C mais a do D, né? É isso aí, é dali pra frente sempre. Bem isso. Pois não. Por que a gente ignora o A? Porque pensa bem, quando eu quero saber a força que A faz em B, eu quero saber a força com que ele está empurrando o B. Se eu quiser saber a força que ele está empurrando o B, eu posso simplesmente tirar o A e colocar no lugar dele a força que ele está fazendo. Porque a massa dele não vai influenciar na força que ele está aplicando ali para frente. A massa dele vai influenciar em que porcentagem desta força ele vai absorver para se acelerar. Eu quero te dizer o seguinte, ó. A força que um objeto aplica nos outros depende da massa desses outros objetos, não da massa do corpo que está fazendo a força. Pensa bem, né? Vou empurrar aqui. Quer dizer que se chegar agora um cara aqui de 120 quilos e fizer a mesma coisa na cadeira, ele vai fazer mais força na cadeira do que eu? Só porque eu tenho 70 quilos? Não, né? Ou seja, está dizendo que, não. Para eu saber a força que o sujeito vai fazer na cadeira, eu tenho que saber a massa de quem está empurrando. E não é verdade. Se eu souber a massa da cadeira e a aceleração da cadeira, eu sei a força que fazem nela. Pode ser um